E chegamos, saudações a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Jovem. Hoje trouxemos um tema bastante pertinente e atuante, onde iremos abordar sobre a transformação digital nas empresas. E para o debate de hoje temos como convidados Yuri Ginga e Walter Gomes. Boa tarde, sejam bem-vindos. Muito boa tarde. Os dois que são gestores de tráfego, estou correta? Estou certa? Muito bom, muito bom. E como pergunta de partida, nós estamos aqui a falar, né, sobre a transformação digital nas empresas. Olhando para o cenário atual que se vive, qual vocês diriam que é o principal motor ou motivação de alguma forma para as empresas hoje? É a busca de eficiência, a necessidade de inovar ou a pressão da concorrência? Para o que faz com que as pessoas acedam ou adiram à transformação digital? Bem, primeiramente eu diria que seria pressão da concorrência. Pressão da concorrência atrelada à necessidade de inovar. Porque essa inovação para o digital não começou hoje, não é de agora. Então, é uma realidade que entra agora no nosso mercado angolano e as empresas estão a ser pressionadas a fazerem essa alteração, basicamente. Yuri, o que tem a dizer? Eu diria que é evolução, já que a gente tende a evoluir para a era digital, então a necessidade realmente das empresas estarem presentes no digital. Porque atualmente, no nosso mercado atual, o marketing tradicional funciona, mas ainda assim a gente tem evoluído já para a era digital. Então, as empresas que têm se mantido nos padrões antigos, provavelmente estão a perder muito clientes que eles não conseguem alcançar por não terem presença no digital. Muito bom. E a era digital é um mundo aberto para todos, mas será que serve para todo tipo de negócio e todo mundo deve, nesse caso, adotar a esta prática ou há negócios que nem vale a pena? Eu diria que serve para todo tipo de negócio. Adaptando à realidade digital, mas acho que todo negócio dá para colocar no mundo digital. Se calhar mudar alguma estratégia, uma outra. Alguma estratégia, mas todo negócio dá para adaptar para digital. Ok, muito bom. E muitas empresas falam sobre cultura digital, mas na prática como é que vocês veem essa cultura manifestada? Estão realmente a abraçar ou ainda são poucas empresas? Falamos aqui de Angola. Falando de Angola, do que eu conheço, há empresários com um nível de consciência mais elevado que já entendem que a sua empresa realmente precisa evoluir, precisa de um contexto mais digital, precisa se adaptar às novas tecnologias e ferramentas, como também temos empresários que acham que não precisam, porque a empresa dele talvez está num local que tem um fluxo constante de pessoas, então ele acredita que pelo fato de que está bem localizado, tem pessoas entrando na loja dele, está tudo bem, não precisa mais gastar supostamente dinheiro para investir nas estratégias digital. Sim, isso deve-se muito pelo facto de que o tradicional ainda funciona muito bem em Angola. Então, há empresários que ficam receosos de fazer essa mudança, porque eles já estão acostumados com aquela forma, eles já sabem como operar, então mantêm-se ali. Pois, falando sobre o medo desta mudança, vamos tocar um pouco no quesito dos desafios nessa área digital, porque para quem nunca embarcou para essa área, existem vários desafios para conseguir de facto fazer funcionar. Que desafios é que podem aqui mencionar que as empresas passam nessa fase da era digital? Sempre que a gente vai partir para algo novo, há necessidade de desconforto, porque a gente está na nossa zona de conforto, fazendo o que já funciona, e quando vem-se a proposta, há necessidade de mudar para o digital, a tendência é ficarmos receosos naquele, será que vai funcionar? Porque a maior parte das empresas, ao entrarem para o digital, vão ter de investir dinheiro, vão ter de investir em material para ter essa presença digital e em pessoas que realmente têm conhecimento. Com relação ao desafio, fica muito mais fácil quando essas empresas procuram um mentor ou alguém que já entende sobre o mercado digital e não que ele tenta entrar de forma empírica no mercado digital. Se ele puder contratar alguém, um estrategista, para lhe explicar como é que ele vai se posicionar, como é que ele vai colocar a sua marca presente no digital e como é que vai ser a comunicação dele, diferente do mundo físico, como é que ele vai se comunicar no digital, ajudaria bastante e desse jeito, não é que não terá desafio, mas desse jeito ele já começa de forma certa. Aí, testando toda essa estratégia que foi passada, aí que a gente vai começar a ver
realmente quais são os desafios que a gente tem, o que é que dá para adaptar, o que é que vamos tirar, o que é que não está a funcionar e o que realmente pode funcionar. Walter, vamos aqui tocar nesse aspecto estamos mesmo a falar do negócio, nesse caso na internet. Há muito mais formas de conseguir lucrar na internet do que fisicamente? Ou depende muito do tipo de negócio? Depende do tipo de negócios. Para mim depende do tipo de negócios porque a fórmula que resulta no tradicional, que é o boca a boca, ou aqui em Angola, é diferente das regras que temos lá no digital. Por exemplo, no digital nós temos a situação de que as vendas são feitas totalmente virtuais e nós temos aqui um tabu muito grande que é concernente às vendas virtuais, que as pessoas pensam que vão ser burladas comprando uma coisa pela internet e tudo mais. Então, muitas vezes o negócio tem que lutar com essa barreira, que é da conscientização do pessoal também, não só do empresário, mas acredito que sim, é mais provável eles venderem mais no digital do que propriamente no orgânico. O alcance também, né? Um único post pode permitir que... Se ele souber já a quem quer impactar, porque se o empresário não souber só querer vender para todo mundo, não vai chegar a ninguém. Ok, vamos mesmo tocar nessa questão de como saber vender, porque não basta que nós peguemos numa empresa, ou num produto, ou num serviço e queiramos vender na internet. Vamos falar sobre a preparação dos funcionários para este novo mundo. Será que não... porque além das empresas, os próprios funcionários também precisam saber adaptar-se a isso. Será que estamos a trabalhar em pessoas capacitadas ou existem já pessoas capacitadas para poder desenvolver esse trabalho no digital? Um exemplo estamos aqui, nós dois. Muito também. bom. A estrutura da venda no digital funciona da seguinte: vendida, ele não vende. Então, ele tem que ter um bom time de venda, o empresário tem que ter um bom time de venda, tem que ter gestores de tráfego, gestores de redes sociais, que é o social media, e todos eles têm que estar alinhados. E também tem o time de design, porque tem que fazer como é que é? As imagens, os criativos, tem que fazer tudo isso e tem que estar tudo bonito e alinhado com a cultura que é da empresa e também mostrar as valências daquilo que é o produto. Então, se esses todos os profissionais estarem alinhados, o produto vai vender. Se bem que essa estrutura não faz milagre, se o produto não for bom também ele não vende. Okay. Então, mas temos sim no nosso mercado profissionais muito bons, eu conheço muitos bons profissionais, é o que vos falo também. Nós aqui, nós dois também somos muito bons nisso e, por acaso, têm que investir mesmo nisso. Os empresários têm que começar a contratar pessoas que já estejam dentro da mentalidade digital. Falando sobre vendas no digital, dá para vender até produto ruim. Se tiveres realmente uma boa estratégia, se tiveres realmente bons vendedores, e como dá para vender, conforme dizem, né? Areia no deserto. Aí eu já posso, já vou aproveitar e colocar uma questão por cima desta, que é sobre a experiência do cliente. De nós vermos alguma imagem, algum produto, a venda de algum serviço na internet, depois quando chega até nós, quando nos é entregue em casa, em qualquer sítio onde tivermos, vermos que não é aquilo que nós vimos de facto na fotografia, no vídeo, né? Nós se calhar vamos achar que o produto é maior, é menor, principalmente quando se trata de comida, nós conseguimos enxergar simplesmente a imagem e depois provamos e não agrada, né? Como é que podemos trabalhar nessa questão de podermos, de alguma forma, a publicidade está interligada com a qualidade do serviço, com a experiência do cliente, estar satisfeito de facto? Nesse caso, a gente iria falar aqui sobre os 4 pilares do marketing, que é nós temos a atenção, nesse caso você chama a atenção mostrando o seu produto. Depois você precisa engajar esse público, engajar e mostrar que realmente o seu produto é interessante, que realmente o seu produto traz essa solução para um determinado problema. Depois tem a conversão, que é o vender, fazer com que a pessoa compre. Mas não basta só a pessoa comprar, ok, comprou de ti, vem a parte da retenção, que é reter o cliente.
Se realmente você tem um bom produto, um bom serviço, o cliente volta e volta com mais alguém. O cliente volta e não volta sozinho. Então, se você realmente se posiciona nas redes sociais chamando a atenção e engajando todo esse público que chega até você, e no final o que todo empresário quer, o que toda empresa quer é vender. Então, se você converter esses clientes e entregar um bom serviço, entregares um bom produto, podes crer que ele volta de novo. Sim, tem que passar bem a informação daquilo que você está a vender. Porque se você exacerbar a perspectiva do cliente sobre o produto e depois chega uma coisa que ele não esperava, ele encontrou uma coisa muito abaixo daquilo que foi a sua perspectiva, ele vai ficar mesmo desapontado. E uma pessoa nunca está sozinha, tem sempre um amigo, vai sempre falar. Então, para o bem ou para o mal, você tem que prestar bem um serviço, tem que entregar, porque se for bom, a pessoa vai recomendar. Se for mal, ela vai falar que aquilo é mau e o amigo também não vai comprar. Então é basicamente assim. Sim, mas na nossa realidade, pelo que tenho visto, ouvido e vivido de alguma forma, de que forma é que eu tenho visto essa relação entre o cliente e nesse caso o vendedor, né? Podemos assim considerar o relacionamento do cliente e a pessoa que deverá vender algum serviço. Aqui no nosso país consegue-se de facto, vamos falar propriamente de Angola, consegue-se de facto manter um cliente ou fazer com que de facto o produto que nós estejamos a publicitar seja o mesmo a ser entregue? Sim, consegue manter-se um cliente. Tem pessoas que realmente publicitam um produto que eles o produto que eles estão a publicitar é o mesmo que eles entregam. Mas falando sobre venda e na era digital, você pode ter um produto bom, o problema está se você não saber vender. Então, se dizermos que tem muito caso de muita gente comprando produto que não presta, aquela pessoa que está vendendo produto que não presta sabe vender. Porque mesmo o produto dele sendo ruim, ele consegue vender. E talvez você que está em casa com um produto bom, você que tem um produto que você realmente sabe que traz essa informação para as pessoas, você não está, né, no digital e você não tem uma boa estratégia de venda e você fica tipo, mas o meu produto é bom, por que ele não está a vender? Porque você não sabe vender e quem não sabe vender tem um produto ruim e está a conseguir vender. Isso eu digo por quê? Porque no mercado digital, sendo que atualmente os angolanos já têm explorado mais os mercados digitais, tem muita gente vendendo, desculpa a expressão, porcaria, vários cursos que realmente não ajudam em nada. A pessoa tipo, cursos muito simples que não agregam em nada. Curso para vender curso. Mas pelo menos aquela pessoa sabe vender. E você que supostamente acha que conseguiria vender melhor, não estás a vender e não estás a fazer nada. Então, quem tem estratégia e quem tem lábia vence. Tal como no filme O Lobo de Wall Street, ele conseguia vender ações de um estacionamento que não vale nada, milhões de dólares, porque ele sabia vender. Ele sabia como literalmente entrar na mente da pessoa que está do outro lado do telefone e lhe fazer riscar um cheque de milhões. Então, saiba vender. E óbvio, tens de ter um produto bom, mas acima de tudo, tens de saber vender o teu produto. Saber vender, nesse caso, pode ser quizá mais importante do que... É o mais importante. Né? É o mais importante. Você cria a expectativa da pessoa de, uau, tipo, ele já quer comprar. Agora, se você conseguiu vender, entrega algo bom, né? Porque de nada também adiantaria você conseguir vender e entregar algo ruim, o corretamente certo. Mas se você sabe vender, você consegue literalmente vender qualquer coisa. Sim, eu acho que isso acontece muito. Por exemplo, eu, né, por ser mulher, posso ver uma publicação de alguém que esteja a vender uma peruca. Se tiverem 5.000 comentários ou 20.000, eu também vou entrar pela assim. Então, o que é que está a fazer com que essas 20.000 pessoas estejam aí a comentar? Então, de alguma forma, pode dar-me alguma segurança de que seja um produto de qualidade. Ou não, mas pronto, pelo menos vai levar-me a chegar até essa pessoa e querer testar o produto, né? Estamos aqui quase que na reta final do nosso programa, mas vamos tocar numa questão que eu considero quase que a mais importante, não sei se concordam comigo ou se irão concordar, que é a questão da segurança de dados e privacidade. Muitas vezes, para um cliente poder receber algum produto, precisa cadastrar-se e ao cadastrar-se precisa colocar o seu nome, se quiçá onde vive e muitas outras coisas onde trabalha. E como é que depois é gerido isso? Depois essa coleta de dados, como é que é guardada? Como é que é garantida a segurança do cliente? Sobre segurança de dados no geral, o pessoal na internet até já tem dito, se você não tem pagado se você não paga por um produto, então nesse caso você é o serviço.
Ou seja, desde as redes sociais, aplicativos que a gente usa no nosso telefone, tem sempre a lei de acordo, né? Ou lei de conduta que você tem que aceitar ou não. Os termos de segurança. Os termos de segurança que normalmente a gente tem que aceitar. Raramente as pessoas leem esses termos. Ninguém lê. Porque estão loucos. Passa e dá um ok. Muitas cláusulas. Então, como depois essas nossas informações vão ser usadas, para quem as nossas informações vão ser usadas. E isso é muito no geral, não é só no mercado digital, porque a gente vai cadastrar num site, a gente vai meter nosso e-mail, nosso número de telefone, que podem vender os nossos dados. Temos as tais chamadas de newsletters, que são pessoas que recolhem dados, tanto e-mail, número de telefone e nome, e depois vendem para as outras empresas, para essas empresas fazerem publicidade para essas pessoas. Então devemos ter, óbvio que devemos ter muito cuidado com que tipo de informação a gente passa nas redes sociais e sobre segurança de dados. Aqui no nosso país eu não sei muito o que dizer, né? Já que a maior parte das plataformas que a gente usa são internacionais e não sei se já há um agente regulador regularizando todas essas nossas informações de dados. Mas há que se ter muito cuidado com isso. Já que as plataformas mais usadas aqui para compra e venda são internacionais, então elas se responsabilizam por aquilo. Mas cadastramento dos nossos dados, temos que ter mesmo atenção a isso e também ler os termos de responsabilidade para saber por que estão ou para que vai ser usado os nossos contactos, porque não é só para aquela venda. Ok, nós já chegamos mesmo ao final do nosso programa, mas apenas para responder com sim ou não. Aconselham ou é quase que urgente as empresas adotarem a técnica de irem para o digital ou não? Como diz o Bill Gates, no futuro existirão apenas duas empresas, as que estão ou que vendem na internet e as que não vendem. Ok, então é quase que urgente que as empresas adotem ao mundo digital. Não há outra opção. As empresas devem adotar o mundo digital, devem adotar também o novo sistema político. As empresas devem evoluir com o tempo. A gente tem evoluído, então temos de acompanhar essa evolução e não ficar para trás. Já que estamos muito atrasados mesmo. Muito bom, muito bom. Eu vou agradecer a vossa presença, do Yuri Ginga e Walter Lopes, Walter Gomes, muito obrigada por terem respondido positivamente ao nosso convite. Esperamos contar convosco em próximas oportunidades. Tá, muito obrigada. Assim que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Esperamos que se mantenha ligado aos nossos canais digitais, já que hoje também falamos sobre o mundo digital. Nós também, TV Dieto, estamos sim no mundo digital. E temos as nossas páginas no Instagram, TikTok e WhatsApp, também no YouTube. E pode sempre visitar as nossas páginas e rever os nossos conteúdos. Até a próxima edição.